Nós precisamos procurar, precisamos conhecer Jesus, para que nós possamos entender o que Ele quer para nossas vidas, para os nossos ministérios, para vivermos de acordo com a vontade dEle, que é soberana sobre nossas vidas. Eu quero compartilhar com você nesta noite a palavra que está lá em 2 Pedro, a carta a 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Que eu gostaria, por gentileza, que vocês nos ajudassem na leitura desse texto tão maravilhoso, que fala sobre a prática progressiva das graças cristãs e seus resultados. Amém? Peço que vocês me acompanhem. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vós será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Dá-nos o conhecimento da Tua palavra, Pai, para que, alicerçados nesta palavra, nós possamos conviver aplicando todas essas virtudes que estão aí. Não pode ser separado um do outro, nós teremos que ter juntos a fraternidade, o amor, a temperança, a perseverança, a fidelidade, tudo isso está junto, Pai. Nós precisamos trabalhar juntos com isso e durante toda a nossa vida aqui na terra precisamos absorver isso para que nós tenhamos uma vitória triunfadora verdadeiramente quando chegar o momento de irmos para a Tua glória. Muito obrigado, Pai. Louvamos o Teu santo nome. Nós exaltamos o único nome que está acima de todo nome, o Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores. Pai, te peço a unção poderosa do Teu Espírito nesta noite, para que nós possamos entender aquilo que Tu queres que nós aprendamos e entendamos da Tua palavra. Usa-me, Senhor, como um instrumento dessa Tua vontade, para que todos abram seus entendimentos. Tira qualquer pensamento errôneo, qualquer pensamento que não vem de Ti, Senhor, sentimento ou emoção, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, retira de nós e coloca para longe de nós. É em nome de Jesus que nós te pedimos, e tudo que nós pedimos no Teu nome, Tu nos atende, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso e Criador. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vocês podem se assentar, meu amado, minha amada. Aqui nós temos alguma coisa, nós temos um título: o discípulo de Jesus que cresce, ou o crescimento, como crescer como discípulo de Jesus, é a mesma coisa. E, amados, a fé é o começo da nossa relação com Deus. E Pedro fala de uma fé igualmente preciosa, pois é a fé que nos leva a conhecer as maravilhosas promessas de Deus, por meio de Jesus, que nos garantiu, lá em Efésios 2:8,
Ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Pedro foi um dos primeiros discípulos que seguiu a Jesus. Ele acreditou que Jesus era o Messias. E ele o seguiu de qualquer maneira, não. Ele seguiu pela sua impulsividade, pela sua coragem. Ele seguiu no início de sua fé. E na caminhada com Jesus, Pedro cometeu muitos erros. Precipitava-se quando deveria esperar. Ele cortou a orelha de Malco. Dormiu quando devia orar, lá no Monte das Oliveiras. E falava quando deveria calar, antes de Jesus ser crucificado, que chegava a negação de Cristo. Pedro agia por impulso, colocava as emoções na frente. Pedro era um discípulo corajoso, é verdade. Nós devemos admirá-lo por isso. Mas ele era muito impulsivo. Aqui nessa carta de Pedro nós vemos que ele amadureceu. Ele tornou-se um homem cheio de poder e sabedoria, aprendeu a esperar e confiar nas promessas de Deus, tem guardado para todo aquele que tem fé em Cristo e o segue como seu discípulo. Isso serve para nós hoje também. Pedro fala aos irmãos de Jesus como Deus e Salvador, quer dizer, dando a divindade de Jesus. Jesus, Deus e homem ao mesmo tempo. Sabe, amados, há uma situação lá no islamismo que é uma coisa muito séria. Teve uma pessoa que se converteu aos caminhos do Senhor, ele um palestino, islâmico, mas ele se converteu, ele fazia a comparação do Alcorão, que é a Bíblia deles, do islâmico, com a Bíblia nossa. Ele dizia, Deus, por que Deus? Nós temos Deus Alá, só um Deus. E por que vocês têm um Deus e dizem que tem três pessoas? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Como pode ser três deuses? Aí tiveram que explicar para aquela pessoa que Deus é como se fosse três em um. E é uma coisa meio difícil para eles entenderem. Mas depois de muita oração, a pessoa começou a entender que o Deus verdadeiro não era o Alá deles, não era esse Deus que eles curtem, é o nosso único e verdadeiro Deus, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus Criador, o Deus Filho que morre na cruz por nós, e é o Messias que tão esperado, e o Espírito Santo que habita hoje em todos aqueles que tomam uma decisão por Ele, como qualquer um de nós. Então veja, imagine a dificuldade que tem de evangelizar uma pessoa que fica fazendo essas comparações, e são comparações muito inteligentes, estão numa outra linha de pensamento, mas nós, como discípulos de Jesus, devemos ter um coração de piedade, sabe? Um coração não concordando com as coisas, mas podemos ter esse coração de piedade, para poder levá-los à verdade através da sua palavra, através da oração, e essa pessoa se converteu verdadeiramente. Hoje ele acredita num Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Isso é simplesmente uma introdução que nós precisamos entender como é que anda por aí, por este mundo, a palavra de Deus, hoje deturpada de todas as formas. Igrejas em decadência espiritual, que eu digo, amados. Espiritual. E aí fica muito complicado para nós, vendo tantos modismos por aí que não levam ao conhecimento da palavra. Modismo daqui, modismo dali, que não leva a nada. Os atrativos deste mundo não atrai só os atrativos do mundo, não atrai coisas espirituais, que é o mais importante. Nós sabemos que Jesus nos resgatou das mãos do inimigo, que ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, lavou nossos pecados, sarou as nossas enfermidades e perdoou todo o escrito de dívida que era contra nós. Não devemos mais nada. Ele sofreu em nosso lugar na cruz e nos deu de graça a salvação. Ninguém faz nada para conseguir salvação. Você pode fazer o que fizer, você não consegue. Porque a graça é dada imerecidamente,
é dom de Deus. Só Deus pode. Você pode fazer o que fizer, você não consegue salvação. Salvação é dada por Deus de graça para todos nós, para mim e para você. Amém? Todas essas bênçãos do Senhor deu para aqueles que são seus discípulos. Essas bênçãos foi dada para todos nós, não foi só para os apóstolos lá de Pedro, os discípulos, não. Ele vem através dos milênios, vem para nós todos hoje. Quantos discípulos de Jesus nós temos hoje aqui? Quantos discípulos? Todos nós somos discípulos de Jesus. Amém? E se hoje à noite, amados, se tem alguém que ainda não é um discípulo de Jesus, eu declaro que você será, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, como fala em Atos 4:12. E Pedro alcançou a maturidade espiritual através de Cristo. Que todos nós precisamos alcançar essa maturidade. Nós não podemos estar tomando leitinho como bebezinhos antes, não. Nós estamos agora adultos. Nós queremos nos alimentar com coisas mais sólidas, coisas do Espírito, coisas verdadeiras, não coisinhas daqui, maneirismo daqui, não. A busca da verdadeira maturidade espiritual, ela se encontra quando você, pela fé, começa a entender para que você está aqui neste mundo. O primeiro tópico está lá, que diz lá, Deus nos garante todo o crescimento espiritual. Nos versos 2, 3 e 4. O melhor antídoto contra as filosofias e doutrinas heréticas é uma teologia bíblica fundamentada na verdade. Isto é, em Cristo Jesus. Não importa nenhuma outra teologia, uma outra filosofia, não interessa aquilo ali, coisas humanas. O que importa é o estudo de Deus, fundamentado na palavra, em Jesus Cristo. Isso é que importa para nós. E o poder de Deus, através do conhecimento de Jesus, é que nos garante nossa preparação para crescermos. Como é que você pode crescer se você não conhece Jesus? Nós precisamos conhecer Jesus para podermos crescer. Talvez você diga, não, eu conheço Jesus porque eu li aqui. Não, você tem que sentir a presença do Espírito Santo e saber que você está amadurecendo, você vai passar por dificuldades, mas estará sendo sustentado pelo poder do Espírito Santo de Deus, aonde você estiver, em qualquer situação que você esteja. Isso não é mágica, não existe isso. Isso não é feitiçaria, porque também nós não aceitamos isso, a palavra de Deus não aceita essas coisas. É a palavra verdadeira. E é um antídoto contra essas filosofias que estão por aí, é a base em Cristo Jesus. O poder de Deus, através do conhecimento de Jesus, é que nos garante nossa preparação para crescermos. E o apóstolo Pedro creu nessa verdade e cresceu em Deus. São preciosas porque são uma realidade presente e futura. São muito grandes porque vão além de qualquer imaginação humana possível. Esse verso 4 fez grande diferença na vida de John Wesley. Ele, quando ele leu esse versículo 4, quando ele enfrentava uma crise espiritual gigantesca, e ele encontrou paz com Deus. Nesse versículo 4, o grande teólogo Wesley. Quando somos salvos, amados, temos a fé em Jesus, recebemos o Espírito Santo, e é esse Espírito que irá agir fazendo toda a obra de santificação, regeneração. Dessa forma é que participamos da natureza divina. Pois a palavra de Deus diz, e se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vocês, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. A garantia, amado, de nossa ressurreição é a habitação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em você, você está ressurgindo para uma nova vida. Você é uma nova criatura, porque ele está habitando o seu ser. O Espírito Santo que habita cada um de nós. Precisamos entender isso.
E dentro disso, Deus nos deu tudo, nos deu seu amor, a salvação mediante Jesus Cristo. O Espírito Santo nos deu a sua palavra que nos santifica, como está em João 17:17, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Nada mais precisa ser acrescentado. Nenhuma sabedoria humana, apenas o conhecimento de Jesus por meio da sua palavra nos levará a termos uma vida cheia de poder e de um caráter admirável. Nada mais. Não são ser mestre em teologia da contemporânea e não sei o que mais, da sistemática, essas coisas todas. Isso não vai interessar. É bom ter conhecimento de algumas coisas, mas não, isso não vai mudar. O que muda mesmo é a palavra de Deus meditada. Sabe, quando você começa a ler, você vê borbulhar do Espírito Santo falando da palavra para você e para os outros. É importante que você entenda isso. Este é o livro mais precioso que existe na face da terra, em todos os tempos, e será sempre. Amém? Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador diante de Deus, você é como um bebê. E assim como Deus dá toda a condição para um bebê crescer, Ele também dá a você e a mim. Deus nos salva e nos garante a vitória. Quantas pessoas não entregam suas vidas a Jesus por pensarem que não conseguirão mudar de vida? Não, eu não vou entregar a minha vida porque eu sou viciado, eu sou alcoólatra, eu vivo nas drogas. Não, eu não posso, eu não vou aceitar porque como é que eu vou aceitar Jesus se eu estou com esse... Eu acho que o inimigo mete isso na cabeça das pessoas, porque é aí que está a solução para essas pessoas. Quando ele aceita, o Espírito Santo vem habitar nele e começa a trabalhar. E começa a tirar essas coisas da mente dele. Não é preciso ir para spa, para essas coisas. Não, o Senhor pode curar, porque Ele é o médico dos médicos. Ele trata a nossa alma, o nosso coração. É tudo Ele quem faz. E as pessoas dizem, não vou entregar ainda. Não, vou deixar para outra oportunidade. Ele vai se afundando. Vai no lamaçal do pecado, das coisas ruins. É terrível isso, amado. Infelizmente, a gente se compadece disso. Quando nós vemos que o inimigo tem participação ativa nisso, para que as pessoas não sejam libertas da vida que levavam antes, ou que levam ainda. Realmente essa mudança é o Senhor que irá operar. Você entrega a sua vida totalmente a Deus, Ele vai agir. A Bíblia diz no Salmos 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Eu gosto muito desse versículo, como gosto de todos os versículos da Bíblia, mas eu gosto desse versículo. É simples, mas é profundo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Tudo, quando diz tudo mais Ele fará, Ele te convencerá, Ele te tratará, Ele te cuidará, Ele te direcionará, Ele fará tudo na sua vida. Basta confiar nele pela fé. Ah, porque eu tenho uma doença aqui que ninguém cura. Deus cura. Tudo Ele pode. Mas precisamos confiar nele, amados. Quando o pecador crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para conceder a vida e a natureza perfeita de Deus no seu interior. O bebê, ao nascer, compartilha da natureza dos pais. Assim como uma pessoa nascida de Deus compartilha da natureza de Deus. Uma vez que aceitamos a Jesus e recebemos a natureza divina, livramos-nos da contaminação e corrupção que existe no mundo. Porque em Jesus somos mais que vencedores, amados. Aleluia! O segundo tópico, o discípulo precisa ir além da fé. Está em 2 Pedro 1, 5-9. Onde há vida, deve haver crescimento. O novo nascimento é o começo, não é o fim. Nós vimos no tópico anterior que Deus concede tudo para que alcancemos uma vida piedosa, santa diante de Deus, mas seus discípulos precisam tomar uma atitude, se empenhar em querer verdadeiramente ser cheio da presença de Deus
e fazer a diferença no meio daqueles com quem convivem. Olha, mas isso é muito importante. Você faz diferença onde você convive? Você precisa fazer. Não é só aqui na igreja, não. Na sua casa, no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, na rua, nas suas compras. Você tem que fazer diferença. As pessoas têm que olhar para você e ver você, a luz que o Senhor colocou em você, resplandecer. Ver que você é diferente. E você não é melhor do que ninguém. Mas você é diferente, porque você tem a luz de Jesus. Você vê a diferença nessa situação. Lá em Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como é que nós vivemos fora da igreja? Será que a primeira oportunidade, você briga com a pessoa, discute com a pessoa, dá mau testemunho, você quer ganhar a discussão de qualquer maneira? Eu sempre digo uma coisa: é preferível perder do que ganhar. Você perde aqui, as pessoas podem dizer: olha, esse cara ficou com a cara no chão, e ganhou. Mas eu, como discípulo de Jesus, ganhei com Cristo, que é o mais importante. Essa vitória é eterna. Amém, amados? É importante. Eu conheço muitas pessoas por aí, porque eu gosto de ter relacionamento com gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de conversar com todo mundo. Gosto de saber da vida das pessoas. Porque as pessoas me procuram sem me conhecer. E às vezes eu até oro. Eu esteja no meio da feira, em qualquer parte, não me interessa. Não é que eu seja bonzinho, não é isso. É porque a gente tem um compromisso com Deus. Se um dia eu fui chamado para dar bons testemunhos, eu vou fazer isso. Independente da situação em que eu esteja, não me interessa. Eu compro na feira, eu estava contando isso. Até contei hoje para um discípulo meu. Contei lá em casa. Eu compro sempre lá na Feira Nova, eu tenho uns amigos lá. Meus amigos que eu digo é que eu conheço eles, falo com todo mundo. Tem gente que lá que é ateu, é à toa, crente, não sei de onde, igreja, não sei, eu não quero nem saber. Falo com eles, tudo bem. E eu tenho 2 casais lá, um casal já de idosos, e eles trabalham há muito tempo lá e vendem camarão lá, e eu me dou com eles há muito tempo. Me dou muito tempo com eles, são pessoas muito abençoadas. Ele e a mulher dele, já idosa, são discípulos de Jesus mesmo. Daí eu chego lá, daí nós conversamos e tal, falamos alguma coisa. Às vezes nem vou comprar nada, passo lá só para conversar com eles e tal. E tá. Quando foi ontem, eu fui lá, não, foi hoje. Hoje fui comprar um camarão lá e fui falar com ele. Daí ficamos conversando lá, tudo bem, meu irmão, não sei o quê. Daí começamos a conversar. Daí eu peguei, daí aquilo veio na minha mente. Eu perguntei para ele assim: meu irmão, você já roubou na sua vida? Eu olhei sério para ele: você já roubou? Ele olhou para mim: eu nunca. Com 12 anos comecei a trabalhar, e fazia isso, fazia aquilo, procurei ser honesto, nunca roubei, e tudo mais e tal. Aí não estava com raiva não, ele estava falando assim, com muita segurança. Eu disse: eu acredito. Eu um dia roubei. Daí ela olhou para mim, da cabeça aos pés, ela botou a mão no coração, e ele também olhou para mim espantado, como quem diz assim: não acredito, né? Eu roubei. Sabe o que foi que eu roubei? Foi a palavra de Deus. Um dia ela está gravada no meu coração até hoje. Daí, meu irmão, foi um alívio. Aí se torna até engraçado. Eu chamei roubar porque para impactar mesmo. Eu poderia dizer assim: não, eu me apossei da palavra. Não, mas eu falei de propósito para impactar. E eu falei: eu roubei. Aquilo, poxa, como é? Eu me dou com essa pessoa, eu sei mais ou menos, pelo que ele vai aqui, que a gente conversa e tudo mais, e que ele não é uma pessoa assim, né? Agora, se eu tivesse dado sempre maus testemunhos, o cara não está nem aí, não, está errado mesmo, pronto, não está nem aí, devia até era preso. Mas isso eu digo, amado, porque nós precisamos mostrar quem nós somos.
Nós não somos agentes secretos de Deus, sabe? Que você só é crente dentro da igreja. Se alguém diz, você é crente, eu digo como eu digo, né? Não sou crente, eu sou discípulo de Jesus. Crente até o diabo é. Às vezes eu não digo isso para não ofender, né? Porque pode ter um diabo por aí e pode ficar ofendido. E eu choro por isso. Daí eu digo, não, eu sou discípulo de Jesus. Tudo bem. Em qualquer parte que eu esteja, não me interessa. Se gostar, gostou. Se não gostou, eu quero saber se Deus se agrada disso de mim. Será que eu digo que eu sou discípulo, mas só sou discípulo dentro da igreja, ou quando eu estou pregando, ou então quando eu estou discipulando, ou quando eu estou visitando? Só isso. Isso qualquer um faz. Eu quero ver você na sua vida. Como é? Como é que você vive? Fora da igreja, na rua, no trânsito, né? O cara vem cansado ali, daí o cara pega, corta a tua frente, dá vontade do cara acelerar e ir atrás do cara e fazer besteira. Mas aí é que entra a questão do domínio próprio, que é a coisa mais difícil para todos nós seres humanos. Domínio próprio. Aí eu sempre digo, é preferível engolir sapo. Eu pergunto a todo mundo aqui, vou perguntar para o Eliel. Eliel, você engoliu sapo alguma vez? Já engoliu sapo? Aquele cururu grande? Engolir sapo é domínio próprio, amado. Sabe? Que ele fica assim com vontade de reagir. Não, pelo amor de Cristo, eu não vou fazer isso. Ele está engolindo sapo. É difícil, é ruim engolir um sapo, né? Só aquela pele carnuda dele, assim, né? Aquela coisa dura e tal. É difícil passar, né? Mas vai passando, pelo amor de Deus. Mas que vontade dá para a gente agir. Esse é domínio próprio, que é o mais difícil para todos nós, amado. Não me diga que você diz, não, pastor, para mim é fácil. Não, porque não é verdade. Nós temos emoções e sentimentos, nós somos humanos. E às vezes as pessoas chegam e bombardeiam e acusam de uma coisa que você não fez, critica você, e você quer saber uma coisa? Eu vou já lá tomar essas satisfações. Está errado. Engula sapo. Engula sapo porque vai passando, depois tome uma água em cima, pronto. Passou. Mas nós precisamos resplandecer a nossa luz de discípulo de Jesus onde nós estivermos, amado. Porque senão nós somos hipócritas, mentirosos. Não pode. O crescimento espiritual não é algo automático, mas requer de nós atitude em nossa vida diária. A Bíblia fala em Filipenses 2, 12 e 13, desenvolvei a vossa salvação, porque é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Você deseja ser um discípulo que resplandece a vida de Deus para as outras pessoas, que é como uma planta sempre bonita e frutífera? Então busque mais a Deus, lendo a Bíblia e meditando todos os dias, como tem no Salmo, no primeiro Salmo da Bíblia, o Salmo número 1, de 1 a 3, que eu gostaria de ler. Me acompanhe lá, meu amado. Se você achar primeiro de que eu leia, por favor. Eu creio que você vai achar primeiro de que eu. Salmo 1, 1 a 3. Quem encontrou? Todo mundo encontrou, menos eu. Está aqui? Assim também, né? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos dizer juntos, pessoal? Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém, amados? Nós precisamos colocar a palavra em prática, pois senão sua fé é morta, como fala lá em Tiago 2, 17 a 19, que nós não vamos ler, mas você sabe, pode conferir depois.
tendo uma vida de intimidade e oração, sendo discipulado, confessando primeiro a Deus e ao seu discipulando pecados que ainda tem dificuldade para vencer, e Deus o restaurará, como está em Tiago 5, 15 e 16. Participando de um grupo familiar, para que ali você desenvolva a sua salvação, se envolvendo e crescendo com irmãos em comunhão, participando das reuniões da igreja com dedicação e buscando o fruto e os dons do Espírito Santo em sua vida. E Pedro relaciona 7 características de uma vida piedosa, que está lá no capítulo 1 de 2 Pedro, do versículo 4 ao 6, ele fala as características de uma vida piedosa, e as mesmas precisam andar juntas, não devemos buscar uma e depois as outras, mas todas ao mesmo tempo, pois desenvolver uma qualidade ao exercitar outra. O significado básico da palavra virtude é excelência. Quando alguém cumpre seu propósito para o qual foi criado. Nós precisamos ter a excelência moral em nossas vidas para Deus. Precisamos oferecer o melhor, pois Ele nos deu o seu melhor. Há uma coisa sobre a questão da temperança. Fala sobre temperança, sobre piedade. No capítulo 4, versículo 4 e 6, ele fala todas essas virtudes. Quando no final ele diz que o maior deles todos é o amor. Isso é verdade. Mas tem umas coisas que a gente precisa ver. Temperança, mano. Temperança quer dizer uma questão da pessoa ser sóbria, equilibrada e tudo mais. Agora, temperança também, e dá para a gente entender que vem de tempero. Sabe por quê? Sabe como tem pessoa destemperada? Como é que a pessoa diz que a pessoa é destemperada? Quando a pessoa tem um pavio curto, não é isso que as pessoas falam? Aquele cara é destemperado, pô. O cara pisou no pé dele e já quer matar, brigar e tal. É uma pessoa destemperada. Há muito tempo, eu era super destemperado. Não tinha sal, não tinha azeite, não tinha nada. Eu era super destemperado. Mas Deus me transformou, graças a Deus. Destemperado mesmo. Não estão ouvindo nada aí, agora estão, né? Desculpem. Pô, acho que vocês não perderam muita coisa. Eu estou dizendo, falando sobre temperança, né? Temperança fala de tempero. As pessoas que dizem, aquele cara é destemperado. É um cara que ele não tem pavio curto, qualquer coisinha ele está indo para brigar e para matar. Eu fui destemperado. Não tinha sal, não tinha azeite, não tinha nada. Eu não tinha nenhum tempero, eu era destemperado. Pavio curto. Não tinha tempero. Daí Deus colocou um monte de temperos, mas colocou mais os temperos da Luciana que ela usa de remédio lá. Muito de potinho, desse tamanho, um potezinho desse tamanho aqui. Criciúma, não sei o quê, Criciúma, curcuma, sei lá. E tem tudo lá. Esses temperos. Hoje, tudo isso eu tenho, graças a Deus. Porque o Senhor me transformou. Tirou todos os destemperos de mim e mudou. Amado, há uma coisa que a gente precisa entender. A gente precisa falar verdades, contar verdades, não para agradar os outros. Não, porque eu não sou disso. E nem Jesus era. A pior coisa é você fazer alguma coisa para que tenha o aplauso das outras pessoas, ainda que você esteja fazendo uma coisa errada. Erram os dois. O que fala e o que recebe e aplaude. Estão sendo coniventes por uma coisa errada. Não, você tem que falar a verdade, ainda que doa. Se vai aprovar ou não, o problema não é seu. Você faz a sua vontade, Deus te abençoa. Deixa a popularidade para políticos. Você não é político. Eu não aceito pastor político. Eu já falei isso. Porque nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Se você foi chamado para pregar a palavra, para dar testemunho da sua vida, de evangelizar, de ganhar almas para você, você não pode trocar por qualquer barganha. Porque para mim política é barganha. Não, eu vou porque fui chamado. Que negócio é esse? Você vai ser corrupto como os outros, entrar no sistema? Não, e lamear o nome do Senhor? Não aceito isso.
aqui nesse púlpito, nunca, graças a Deus, eu espero daqui para frente, nunca, nenhum político vem aqui para querer fazer suas plataformas políticas. Que venha pessoas para pregar a palavra de Deus. Aí sim. Amém? Isso é outra coisa, né? Mas entrou na destemperança, daí nós tivemos que falar isso. Amados, nós precisamos ter excelência moral, como já falei. Excelência em conhecer a Jesus, ter sede de conhecê-lo, mesmo para que isso precisamos sofrer. Lá Jó, no capítulo 42, versículo 20, disse após todo o sofrimento, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha, amados, ele ouvia muita coisa de Deus, sofreu tanta coisa de Deus, mas quando ele começou a ver o poder de Deus na vida dele, de transformação, de regeneração, até a sua vida material mudada, ele diz, agora eu te vejo. Vejo pelos teus atos, pelo teu poder nas nossas vidas. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo, amados, por alguma coisa, porque perderam o emprego e tudo mais. Não desanime, persevere, sabe? Porque você vai ouvir a voz de Deus e Deus vai te dizer, olha, confia, porque tem coisas melhores para você. O Senhor tem coisas maravilhosas, promessas maravilhosas guardadas para cada um de nós. Isso está na sua palavra, eu não estou inventando história. Tem promessas de Deus para cada um de nós. Nós precisamos nos apossar disso. Como, pastor? Buscando a palavra, orando, jejuando, oração, indo às reuniões do grupo, procurando, sabe, evangelizar, ganhar almas para o Senhor. Essa é a nossa função, que eu digo é função aqui na terra. Fora disso, você vai ser simplesmente um religioso. Religioso. Tem muitas igrejas cheias de religiosos. Eu vou para a igreja porque o pastor vai falar e vai começar a perguntar, poxa, eu não lhe vi, eu estava com saudade de você. Ou então, oi meu irmão, está bem de saúde e tal, como é que está? Não tenho lhe visto da igreja. Por quê? Eu faço isso. Eu ligo. Porque às vezes a pessoa está doente. E a pessoa precisa de uma palavra. A pessoa saber que nós nos importamos uns com os outros. Porque nós temos um amor pelos nossos irmãos. Todos nós, porque esse é mandamento de Deus. Amar ao nosso semelhante como a nós próprios. Isso é importante que nós façamos isso, amado. Um exemplo, por exemplo. Você tem um irmão de sangue. Ele se mete numa dificuldade qualquer. E você vê, meu irmão está todo enrolado ali. O que é que você faz? Você vai lá para poder ajudar e resolver a situação. Ou você não vai? Eu faria isso. E eu fiz isso quando tinha meus irmãos. Havia acontecido, eu ia lá para saber o que é para resolver. Porque é meu irmão, é meu sangue. A mesma coisa nós podemos fazer com nossos irmãos em Cristo Jesus. Está em dificuldade? Vamos procurar saber. Meu irmão, o que é que está acontecendo? O que é que eu posso te ajudar? Posso fazer alguma coisa por ti? O que eu posso fazer, e em primeira mão eu vou fazer, é orar por ti. Se você quiser. Esse é o amor que o Senhor deixou para nós. Mas já no final, Deus nos fala de uma maneira muito grande sobre a questão do amor dele por nós. Ele fala coisas maravilhosas do Senhor. Ele diz assim, lá já no finalzinho ele fala que ele ama, ele nos ama de tanta forma. O amor dele é um amor maior. Por que o amor de Jesus é maior por nós? É preciso entender uma coisa. O Senhor Jesus, ele diz, o meu amor por vocês é muito maior. Porque, primeiro, ele morreu na cruz por um pecador, por mim pecador, por nós pecadores, sem ter pecado nenhum. Isso, como é que a pessoa faz isso? Por amor. O verdadeiro amor foi o amor que Jesus teve por cada um de nós. É por isso que nós precisamos prestar atenção, amado, o que é que nós podemos fazer
para pelo menos chegar na presença de Deus e dizer assim, mas eu te amo também, Senhor. O que eu posso fazer é te amar, te obedecer a tua palavra, obedecer todas as determinações que tu fazes. Isso aí é um amor que a gente tem de dar de volta, mas não chega nem aos pés do amor de Cristo. Ele nos amou desde a fundação do mundo, todos nós. Ele tinha tudo planejado. E como é que nós vamos decepcioná-lo? Quando nós pecamos sem arrependimento sincero. Quando nós não confessamos o nosso pecado. A Bíblia diz, né? Fala sobre isso em Pedro 1,9, se não me engano. Como é? 1,9. Diga lá. Fala aqui. Mas se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e lhes purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Obrigado, professora. Obrigado. Amém. Uma palma para Deus. Não foi para a Luciana, não. Para Deus. Amém? Sim, amados. Esse é o amor de Cristo. Quando nós falamos sobre conhecimento, ele fala sobre conhecimento, há uma coisa que eu preciso falar para vocês. No grego ele faz gnosis, que vem de gnosticismo. Não vai entrar nesse detalhe muito profundo aí, mas gnosis é de gnosticismo. Pessoas gnósticas. Quem são as pessoas gnósticas? São pessoas que pensam só no conhecimento, a intelectualidade. É preciso a gente conhecer, estudar, mas eu falo estudar não a parte secular. É preciso estudar também para se formar e tudo mais, mas isso não seja o suficiente. Estudar a palavra de Deus, essa é a parte intelectual. Meditar na palavra para saber quem é Jesus, quem é que eu sirvo, isso aí é gnosis. Epignosis já é outra coisa, é aquela que a gente fala sobre a questão do conhecimento espiritual, que é o mais importante. E aqui nesse texto, tem todas essas coisas que Jesus nos dá, e Pedro fala sobre isso para todos nós. Nós não precisamos acrescentar mais nada. E vamos caminhando, sabe? Sendo fraternos, sendo irmãos fraternos. O que é fraternidade? A fraternidade é você ver uma pessoa que está passando por dificuldades e você vai e auxilia aquilo, não pensando em recompensa nenhuma. É porque você sente no seu coração essa condição de ajudar aquela pessoa, sabe? Isso é fraternidade, isso é um companheirismo, uma união. E nós precisamos ser fraternos, porque Jesus falou sobre isso. Precisamos ser perseverantes. O que é perseverante? Ainda que você esteja sofrendo uma dificuldade muito grande, você tem que persistir nos caminhos do Senhor. É ser perseverante na fé. Tudo está aqui nesse texto. Tudo que nós precisamos para caminhar, para fazer a vontade de Deus, está aqui nesse texto. Não é preciso buscar nenhum outro livro, nem nada, está tudo aqui. Eu sempre digo, porque é uma realidade. Toda a solução das nossas vidas estão aqui. Resultados, curas para toda quanto é doença, problemas e dificuldades estão contidos nesta palavra de Deus, que foi divinamente inspirada. Posso ouvir o amém de vocês, amados? Este é o livro mais precioso que existe. Jamais vai ser editado um livro tão precioso quanto a palavra de Deus, porque ela foi pelo Espírito Santo, pelo sopro do Espírito Santo que ela foi feita. E quando nós temos essa coisa fantástica do Espírito Santo que nos revelou, quando nós abrimos aqui, começamos a orar e meditar, as palavras começam a borbulhar, porque o Espírito Santo nos dá esclarecimento de tudo aquilo que você tem dúvida, aqui na palavra de Deus. Pode procurar em qualquer outro livro, você não vai encontrar. Mas aqui você encontra respostas para tudo. Amém? Já estamos chegando ao fim, amado, mas eu gostaria de dizer para vocês que nesta noite
é preciso que nós tenhamos essa ideia de... Nós precisamos ter esse amor profundo por nossos irmãos na fé, e o amor faz do discipulador alguém se preocupa com a vida do seu discípulo, e vice-versa no grupo familiar. Você, como líder, será sempre alguém de coragem, fé, acreditando na vida de seus liderados e transmitindo a eles o caráter de Deus, e fará de tudo para ajudar o seu grupo familiar, para que haja multiplicação no grupo, e outras coisas mais, na comunhão dos santos. Logo, tanto o discípulo como o discipulado serão prósperos na obra do Senhor, e não discípulos cegos que não conseguem ter a visão de Deus na sua vida, e porque qualquer motivo volta a ser novamente dominado pelo diabo, ou mesmo vivendo uma vida espiritual monótona e vazia. Monótona. Uma vida repleta, amado, uma vida repleta do poder do Espírito, da unção. Essa é a unção que Deus derrama sobre nós. O que você irá escolher hoje? Eu te peço, amado, tome uma atitude nesta noite. Se você que já serve a Jesus, mas sente que precisa de algo mais, precisa de um renovo, peça nesta noite a Deus, volte ao primeiro amor e deixe Deus agir. Deus lhe chamou para você ter uma vida abundante, pois a palavra nos diz em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Romanos 14,7, porque o reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Meu amado, busque esse rio, a alegria, essa promessa é para você, é para mim. Deseje mais a Deus e receba o melhor dele. Fique junto a ele. E nesta noite, se existe alguém aqui nesta noite, amado, que ainda não participa das bênçãos preciosas do Senhor, venha e tome posse de tudo o que Jesus conquistou na cruz, por você e por mim, por nós todos. Amém? Se existe alguém aqui nesta noite, se coloquem de pé, amados. Amém? Se existe alguém aqui nesta noite que desejaria tomar essa decisão por Cristo, peço que vocês fechem seus olhos, por favor. Se houver alguém,